Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Já já vamos iniciar a nossa live. O Rodrigo Zambão já está aqui conosco. Já já ele vai entrar aqui, só um minuto. Boa noite, doutor Rodrigo. Seja muito bem-vindo. Tudo bem, Rafael? Como é que vai? Tudo ótimo. É um prazer recebê-lo aqui, mesmo que virtualmente, né? Não há outra forma, na nossa 12ª subseção. Peço só que a gente aguarde um minutinho, dois, para que os colegas possam entrar com calma na nossa live, que com certeza será muito prestigiada. À vontade. Você me ouve bem? Ok. Você está me ouvindo bem? Estou ouvindo bem, professor. Tá. O senhor também me ouve bem? Vou botar o fone aqui que eu acho que melhora. Mas está tudo perfeito para mim aqui. Quando você Ótimo. quiser, tá? Quando você quiser. Estou à disposição. Ok, já já vamos iniciar. Boa noite a todos os colegas que estão chegando. Sejam muito bem-vindos. O doutor Rodrigo Zambão já está aqui conosco. Mas, dentro de 2, 3 minutos, iniciaremos o nosso bate-papo, a nossa conversa, sobre a nova lei de licitações. Uma lei que certamente trará muitos impactos para todos nós e que exige de todos nós, enquanto operadores do direito, um estudo aprofundado, reflexões sobre novos institutos que estão surgindo e até releitura de antigos institutos que foram continuados na nova legislação. Boa noite, doutor Ricardo, seja muito bem-vindo. Já já vamos iniciar, 18h34. Doutor Rodrigo, eu já vou começando. Eu vou fazer uma breve apresentação do senhor e já passo a palavra para o senhor, ok? Ok. Doutor Rodrigo Zambão, ele é advogado, é procurador aqui do estado do Rio de Janeiro, ex-procurador-geral aqui também do nosso estado, é mestre em Direito Público pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, foi assessor de ministro do Supremo Tribunal Federal, é professor de muitos, inclusive já me deu aula. Então, professor, é um grande prazer recebê-lo aqui na nossa subseção, reitero, agradeço a disponibilidade do senhor, a gente sabe da agenda corrida e tenho certeza de que a nossa live de hoje acrescentará muito aos nossos colegas e sobre um tema, como eu disse e agora repito, extremamente importante, que é a nova lei de licitações, a Lei 14.133 de 2021. Doutor Rodrigo, sem mais delongas, eu passo a palavra para o senhor. Ao longo da live, os colegas vão chegando. Fiquem à vontade, mais para o final, para mandar alguma pergunta, alguma indagação. A palavra é toda do senhor, doutor Rodrigo. Mais uma vez, é um grande prazer recebê-lo. Professor Rafael, eu queria agradecer o convite. É uma grande honra estar aqui, poder contribuir, né, com os colegas advogados da 12ª subseção, dos nossos queridos colegas de advocacia de Campos, né? A cidade que eu tenho bastante admiração, gosto muito da cidade. Pela Procuradoria, tive a oportunidade de ir algumas vezes a Campos, inclusive para despachar questões relevantes do Estado. E, então, eu tenho um grande carinho, né? Tenho um grande amigo, uma grande referência minha, é advogado em Campos, tem escritório em Campos, vocês devem conhecer, o professor Carlos Alexandre Azevedo Campos, né? Foi meu colega de assessoria no Supremo Tribunal Federal, com quem eu aprendi e continuo aprendendo muito, né? Na pessoa de quem eu queria agradecer imensamente esse convite, tá? O seu contato foi bastante bacana e eu não poderia retribuí-lo de outra forma, senão contribuindo, né? Para falar sobre essa nova lei de licitações, né? A Lei 4133 de 2021, que acabou pegando, eu diria, a comunidade jurídica um pouco de surpresa, né? Ninguém esperava que a lei fosse, o processo legislativo fosse caminhar em 2021, né, diante do cenário pandêmico vivido, mas a verdade é que recentemente ela foi sancionada, relativamente com poucos vetos, e está aí e precisamos compreendê-la, apreendê-la,
da melhor forma possível. A primeira coisa que eu digo é que, embora, né, essa lei tenha assustado a comunidade jurídica, né, de alguma forma, não há razão para tanto medo assim, né, porque ela não muda tanto, né? Uma análise um pouco mais detida da lei, né, uma análise um pouco mais cuidadosa da lei, vai nos levar à conclusão de que ela acaba incorporando, né, muitas premissas da Lei 8666 de 93, acaba incorporando inovações, né, já conhecidas e que já se faziam presentes em outros microsistemas do ordenamento jurídico brasileiro, regime diferenciado de contratação, a lei das estatais, a própria disciplina do pregão. Essa é uma lei que incorporou, né, orientações do Tribunal de Contas da União, reforçando o papel central que a Corte de Contas vinha e continua assumindo no campo da contratação pública. Então, o que eu posso dizer é que não há razão para tanto susto assim. Mas a pergunta que eu tenho feito é a lei dos nossos sonhos? Não, não é a lei dos nossos sonhos. Ela não é uma lei verdadeiramente disruptiva, né? Não é uma lei que rompe paradigmas, que quebra paradigmas no campo da contratação pública. Mas eu tenho adotado uma postura mais otimista em relação à lei, né? Se eu pudesse sinalizar aqui, eu diria que dá para utilizar a premissa do copo meio cheio, né? Dá para valorizar, né, o que a lei tem de bom. E ela tem potencialidades, sim, né? Embora ela não traga um rompimento de paradigmas, um rompimento de parâmetros, é inegável que ela tem pontos positivos, que ela traz alterações relevantes aí no campo das contratações públicas. Então, a primeira consideração que eu talvez possa deixar para vocês, os colegas de advocacia, é que precisamos, né, encarar a nova lei de licitações com um olhar para o futuro, né? Evitar o que o professor Barbosa Moreira destacou em relação à Constituição de 88 e que foi agora, né, reforçado pelo professor Egon Bockmann Moreira, evitar uma interpretação retrospectiva, né, uma interpretação muito colada, né, muito aproximada daquilo que se praticava sob a égide da Lei 8666, uma interpretação, eu diria, com os olhos voltados para o passado. É preciso pegar o que a lei tem de potencialidade e tentar transformar isso, né, tentar implementar tudo isso de modo a efetivamente transformar a realidade das contratações públicas brasileiras. Isso não quer dizer que eu vou estar aqui só tecendo elogios à nova lei. Não, eu tenho críticas à nova lei. Mas eu também vou valorizar e acho que esse é um papel do operador de direito, do operador do direito, valorizar o que a lei tem de bom, né? Aquilo que ela pode trazer de potencialidade. E eu inicio aqui destacando a principiologia da nova lei, né? Os princípios estão lá elencados no artigo 5º da nova lei de licitações, e nele, pasmem, há a indicação de, se eu não contei errado, e eu faço essa ressalva porque a gente não sabe contar bem, de 22 princípios. 22 princípios que regem, né, que disciplinam, que informam aqueles que lidarão com essa lei de licitações. E também há a expressa menção no artigo 5º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, alterada pela Lei 13.655 de 2018, que trouxe ali, né, normas voltadas ao aperfeiçoamento de questões ligadas a direito público, né? Acabou sendo uma norma geral ali em matéria de direito público, né, também. Bom, essa é uma tendência do legislador federal, sabe, Rafael? Ele vem elencando princípios de forma um tanto quanto eufórica, como se elencar uma série de princípios tornasse a lei melhor, tornasse a lei mais cogente, tornasse a lei mais bonita. Tem aqui um caráter pedagógico, no sentido de lembrar o administrador público, olha, você tem que observar todos esses 22 princípios aqui.
Mas a verdade é que a lei reproduz princípios gerais do direito administrativo. Né? Uma certa redundância ali, princípios que ou estão na Constituição, ou estão reproduzidos na Lei do Processo Administrativo Federal, ou estão reproduzidos aí nas leis de processo administrativo dos estados da federação. Então, a minha visão, e essa é uma crítica que eu tenho, né? Isso não infirma a lei, mas de alguma forma, para mim, a postura ideal teria sido uma postura um pouco mais cirúrgica na indicação de princípios, aqueles princípios específicos em matéria de licitações e contratos, né? Vinculação ao instrumento convocatório, julgamento objetivo, competitividade, formalismo moderado. O formalismo moderado, que é um princípio bastante defendido pela doutrina, ele não está expressamente previsto, embora ele possa ser extraído de uma série de preceitos da Lei 14133. Nós vamos ver alguns deles ao longo dessa nossa breve conversa, né, que é uma conversa basicamente de um panorama geral dessa nova lei de licitações. Pontos positivos aqui da principiologia. Indica o princípio da celeridade e também consagra de forma expressa, e aí esse é um princípio com algum protagonismo na nova lei de licitações, que é o princípio do planejamento. Né? O legislador deu uma boa dose trouxe uma boa dose de disciplina, deu uma boa dose de atenção a essa lógica do planejamento das contratações públicas. Não só na previsão de um plano anual de contratações públicas que poderá ser editado por cada ente federativo, e esse plano anual de contratações está previsto no artigo 12, inciso 3 da lei. Há a previsão de um estudo técnico preliminar também a cada contratação específica, né? Isso está no artigo 18, parágrafo 1º. Né? Há uma dedicação que não era vista na Lei 8666, a chamada fase preparatória da licitação, aqueles atos internos praticados no interior da administração pública e que, ao fim e ao cabo, acabam revelando o planejamento da licitação, na premissa de que é o seguinte, né? E quem lida com licitação no dia a dia sabe muito bem disso. Licitação mal planejada, né, é sinônimo, né, fase preparatória ruim, planejamento deficiente é sinônimo de procedimento ruim ou de contratação ruim. Então, a premissa do planejamento é bastante central à nova lei de licitações, com a positivação desse princípio. Artigo 11 da lei, ele elenca como objetivo a inovação. É um dos objetivos da lei, é justamente a inovação. Não apenas, né, a inovação no que diz respeito à definição do objeto, mas também no que diz respeito à incorporação de práticas administrativas voltadas ao resultado, né? E aqui com um especial destaque a eleição de meios de atuação que efetivamente, né, abandonem práticas administrativas ultrapassadas, práticas administrativas que eram reiteradas sob a égide da Lei 8666, mas que não produziam aquilo que delas se esperava, né, que não entregava ao contribuinte, que não entregava ao administrado aquilo que ele esperava da ação administrativa. Então, esse valor inovação, ele é muito importante, sobretudo para fazer valer, na prática, todas as potencialidades da Lei 14133, que não são poucas, né? São significativas, embora, insisto, não seja a lei dos nossos sonhos, não seja uma lei verdadeiramente disruptiva. Fique à vontade para me interromper, tá? Sempre que você quiser. Eu estou dando uma olhada aqui nas perguntas e, à medida do possível, eu vou atendendo as perguntas e comentários. O artigo 11, parágrafo único, traz uma previsão interessante e que foi objeto de recente artigo do professor Marçal Justin Filho, que é a ideia de governança das contratações. Quem lida sob a esfera privada com licitações e contratos, talvez deva dar uma especial atenção a essa lógica de governança nas contratações públicas. O que é, em linhas gerais, governança nas contratações públicas?
envolve não só por parte do setor público, mas também por parte do setor privado, análise de riscos, adoção de mecanismos de controle interno efetivo e política de integridade. Né? A gente costuma falar em compliance, em integridade, né? Mas isso é algo que pressupõe uma atuação, eu diria, um tanto quanto colaborativa e dialógica entre atores públicos e privados. A ética, a integridade, ela faz parte tanto, né, daquilo que se espera da administração pública, mas também daquilo que se espera daqueles que lidam com a administração pública no campo dos contratos administrativos. Né? Não é à toa que uma das grandes consequências dos problemas que vimos nos últimos anos em matéria de lava-jato, em matéria de contratação pública, foi justamente valorizar políticas de integridade, né, também em empresas que celebram contratos administrativos com o poder público. Há riscos, há efeitos negativos também, mas a verdade é que política de integridade hoje é um valor central no campo da contratação pública. E já que eu falei de governança, talvez aqui, e aqui eu cito meu amigo, meu sócio, colega de procuradoria, Flávio Amaral Garcia, talvez a principal mudança disruptiva da lei, ou seja, que quebra paradigmas, seja a previsão, e para quem lida com licitações, né, para quem lida com advocacia, vai ser importante conhecer isso. É o chamado Portal Nacional de Contratações Públicas, chamado PNCP, né, que está disciplinado, né, genericamente nos artigos 174 e seguintes da nova lei de licitações. Ele ainda depende de regulamentação, mas ele vai ter um papel importantíssimo nessa lógica de governança, de boa governança dos contratos administrativos. O que é esse PNCP? O que é o PNCP? O PNCP ele vai centralizar informações de licitações e contratos de todo o país, de todas as esferas federativas. Ele vai ser um grande portal nacional em que entes federativos divulgarão as suas licitações, em que praticarão atos ligados à licitação e contratação, né, num único portal. Então, vai ser um grande condensador de informações, de licitações de todo o país. É lá que o mercado vai buscar oportunidade de negócios. É lá que o advogado vai poder buscar informações ligadas à transparência. É lá que os órgãos de controle vão poder buscar informações sobre licitantes, sobre penalidades eventualmente aplicadas. É lá que os órgãos de advocacia pública e que órgãos de contratação do país inteiro vão poder, de alguma forma, reduzir a assimetria de informação, pegando modelos de edital, modelos de contrato, modelos de boas práticas administrativas. Né? A verdade é que esse PNCP ainda precisa ser regulamentado, ainda não foi implantado. Ele tem um prazo aí de regulamentação, acredita-se que até o final do ano ele vai ser regulamentado. Há uma pergunta aqui interessante, Ilmo Moreira, né? Não sei se eu falei direito o nome. Esse portal ainda não foi implantado. Como fazer para contratar com a nova lei com essa exigência? O Marçal Justem Filho, né, a nossa grande referência, vem defendendo quase que a lei ela tem eficácia limitada. Enquanto não for editado o PNCP, não dá para utilizar a lei. É lógico que as potencialidades da lei, e eu ouso discordar do professor Marçal nisso, tá? Mas é lógico que o PNCP, lógico que as potencialidades da lei pressupõem a implantação do PNCP, mas ele tem um caráter instrumental ainda, né? Ele tem um caráter instrumental. Então, não me parece que a plena eficácia da lei dependa da implantação do PNCP.
Nós vamos ver no finalzinho da nossa conversa as regras de transição. Então é possível, por exemplo, fazer uma contratação direta imediatamente com base na nova lei. Será que para fazer uma contratação direta eu preciso da implantação do PNCP? Na minha visão, não. Eu insisto, a lei pressupõe a plena efetividade da lei, pressupõe a implantação do PNCP. Mas a sua eficácia inicial, não. Essa é a minha visão. Acho que essa vai ser a visão dos entes federativos como um todo, a despeito, né, da grande referência que é o Marçal para todos nós. A lógica da celeridade, ela vai ter uma figura muito importante, né? O artigo 8º da lei traz a figura do agente da contratação. E ele que vai ser responsável por conduzir o processo licitatório. Ele que no final das contas vai ser a pessoa designada pela autoridade administrativa superior, que vai impulsionar o processo licitatório, que vai tomar decisões no curso do processo licitatório, que vai adotar as medidas necessárias ao bom andamento do certame. Então, ele vai ser uma figura central para implementar essa lógica de celeridade que eu falei, que está prevista lá no artigo 5º. Além disso, há a previsão de fiscais e gestores de contratos. E no campo de agentes, né, da licitação, de todas essas figuras que de alguma forma influenciam não só na licitação, não só no planejamento da licitação, mas também na execução do contrato ou no controle de legalidade do procedimento, é a lei positiva, né, o chamado princípio da segregação de funções. Trata do princípio da segregação de funções, que até então era um princípio com origem doutrinária e com repercussão na jurisprudência do Tribunal de Contas da União. Então, o princípio da segregação de funções é mais um exemplo, né, de incorporação de orientações do TCU na lei. O que é o princípio da segregação de funções? Aí ele está previsto no artigo 7º, parágrafo 1º da nova lei de licitações. A segregação de funções, o princípio da segregação de funções, traz a ideia, né, traz uma vedação de designação de um mesmo agente administrativo para o exercício de funções simultâneas mais suscetíveis a riscos, e isso de modo a reduzir o risco de ocultação de erros e de fraudes. Então, é evitar que o mesmo sujeito que elabora o edital dê o parecer sobre a legalidade do edital. É evitar que funções sejam concentradas, de modo a evitar fraudes e ocultação de erros. Ele é um princípio que tem uma razão de ser. Além dele dividir responsabilidades, né, ele tem essa finalidade de reduzir riscos de ocultar-se erros e de ocultar-se fraudes. Mas ele precisa ser encarado como o princípio que é. O que é princípio? Princípio é um estado ideal de coisas a ser alcançado, né? Um fim público a ser realizado. Então, ele precisa ser encarado com certo grau de relatividade. Imaginem estruturas administrativas enxutas, pequenos municípios. Como fazer valer na plenitude esse princípio da segregação de funções? Então ele é bom, ele tem a sua razão de ser, mas ele não pode ser levado a ferro e fogo, sob pena de você inviabilizar determinadas estruturas administrativas mais enxutas. E esse vai ser um problema da lei, né? Já deixo aqui a minha consideração. Ela é uma lei complexa, ela é uma lei maximalista, ela é uma lei que vai demandar uma grande dose de capacitação institucional por parte de estruturas administrativas. Sobretudo numa cidade, como diz o NICS 22, de 20 mil habitantes, né? Imaginem uma estrutura administrativa aí, pequena, né? Com poucos servidores e com servidores não tão bem qualificados para aplicar uma lei tão complexa assim, né? Como reduzir
essa assimetria de informação entre pequenos municípios e a lei. Lembrar que a lei foi editada em gabinetes federais, né? Descolados da realidade dos 26 estados da federação e dos mais 5.500 municípios do Brasil. O Portal Nacional de Contratações Públicas vai ter um papel fundamental nisso. O pequeno município vai poder ir lá no PNCP e ver como é que a União licita tal objeto. Como é que a União precificou tal objeto. Qual foi o modelo de contrato adotado pela União. Então, por isso que o PNCP é bom. Ainda assim, a lei exige evolução institucional, sobretudo de pequenos municípios e de determinados estados da federação. Tá? Dito isso, feita essa parte um pouquinho mais introdutória, alguns pontos aqui relevantes, sobretudo no aspecto do procedimento da lei. Algumas inovações da nova lei de licitações, algumas delas já conhecidas por todos nós aqui. O artigo 17 prevê a inversão de fases no procedimento licitatório. Significa que, ao contrário do que existia na Lei 8666, a fase de julgamento das propostas antecede a fase de habilitação dos licitantes. Isso traz celeridade para o procedimento, traz eficiência para o procedimento, traz menos litigiosidade para o procedimento. Como é que é na Lei 8666? Você marca uma sessão, vai todo mundo lá, todos os licitantes, do mais capacitado ao menos capacitado, todo mundo com uma penca. Eu nunca vou me esquecer da primeira licitação que eu vi na vida como procurador do Estado. Falei, cara, isso não foi feito para dar certo. Então vai todo mundo, leva todo mundo lá os seus envelopes. Então, eu analiso os documentos de habilitação, isso na Lei 8666. Eu analiso os documentos de habilitação de todos os licitantes. Separo ali o joio do trigo, habilito uns e não habilito os outros. Fase de recurso. Aí recurso, vai judiciário, resolveu? Passa a ver as propostas. Quem formalizou o melhor preço ou quem apresentou a melhor proposta técnica. E aí eu celebro o contrato administrativo com o vencedor, depois de ultrapassada uma outra fase de recursos. Essa inversão de fase é uma experiência de sucesso do pregão. Então, o que a nova lei faz? Hoje, eu só perco tempo analisando o documento de habilitação daquele que apresentou a melhor proposta. Então, veja, o sujeito chega lá e apresenta a proposta. Uma burocracia e tanto. Você tem que rubricar todos os envelopes, tem que analisar tudo aquilo. Mas, então, como é que é a lógica da lei? Eu abro uma fase de julgamento das propostas com base num critério pré-definido. Vamos pressupor que esse critério pré-definido é preço. Eu vejo quem formulou a melhor proposta e faço um ranking. Pego o primeiro colocado. Aí eu só vou analisar os documentos de habilitação do primeiro colocado. Se ele tiver habilitado, é com ele que eu vou celebrar o contrato. Não está habilitado, passo para o segundo. Não está habilitado, passo para o terceiro. Eu ganho em tempo. Eu reduzo litigiosidade no procedimento. Então, isso está consagrado no artigo 17, uma experiência de sucesso do pregão. Sigilo temporário do orçamento. Como é que é na Lei 8666? Isso está no artigo 24 da Lei 14133, tá? Sigilo temporário do orçamento, uma experiência que já estava presente no RDC e na Lei das Estatais. Como é que é na Lei 8666? Eu chego para o mercado e digo assim, mercado, o máximo que eu posso pagar pelo produto X é 50. Eu digo de antemão isso para ele. Agora, coloquem isso para a vida real de todos nós. Você quer comprar teu carro usado, comprar um carro usado. Você tem 50 mil para dar num carro usado. Você vai chegar para o vendedor do carro usado e falar assim, olha, eu gostei do teu carro, mas eu só posso dar 50 mil. Se o carro vale 45, ele vai te vender por 50, pô. Então, não é eficiente. Isso os economistas chamam de preço de reserva. Não é eficiente na negociação você antecipar o seu preço de reserva, que é o máximo que você pode pagar por um bem ou por um serviço. A nova lei fala o seguinte, trazendo uma experiência do RDC. O sigilo é temporário. Eu não divulgo o orçamento antes. Eu não divulgo para o mercado o máximo que eu posso pagar por um bem ou um serviço. Eles que lutem no procedimento.
né? E a tendência é que quando eu divulgo, a tendência, e há estudos empíricos para isso, é de que quando eu divulgo o orçamento, os preços tendem a chegar mais próximo daquilo do máximo que eu posso pagar. Então, quando eu não divulgo, a tendência nem sempre vai dar certo, mas a tendência é que os preços acabem mais próximos do mercado, além de evitar que o licitante combine com outro antes, né? Quem que vai ganhar essa licitação para depois ganhar outra. Ó, eu sei que a administração pública pode pagar 50. Eu sei que esse mercado é um mercado dominado. Nessa, você dá 49,99. Eu dou 49,98 e ganho. Na próxima licitação, a gente inverte. E aí a gente domina esse mercado. Então, também é uma prática boa para evitar condutas anticoncorrenciais licitantes. Existe um momento adequado para revelar esse orçamento até então sigiloso? Não, não é discricionário. Ele tem que revelar após a fase de julgamento das propostas. Então, ele revela. E mais, um detalhe. Esse sigilo não é oponível a órgãos de controle. Órgãos de controle podem ter acesso ao orçamento. O que não pode é divulgar para o mercado. Outra inovação, um tanto quanto conhecida, o contrato de eficiência. Ele está previsto no artigo 39 da lei. Até que horas a gente vai, Rafael? Só para me programar aqui. A gente tem aqui o Instagram dá 1 hora de duração, né? Tá. A gente começou às 6h35, no máximo 7h25, a gente já pode ir encerrando, só eles cortam a gente. Tá bom, deixa eu focar aqui. Contrato de eficiência, está lá no artigo 39. O que é o contrato de eficiência? No contrato de eficiência, o contratado vai ser remunerado com base no desconto, na economia que ele gerar para a administração pública em despesas correntes. Então, ele é remunerado com base na economia gerada para a administração pública. Está lá no artigo 39. O critério de julgamento da proposta vai ser o maior retorno econômico. Exemplo de contrato de eficiência. Contrato de eficiência energética. Eu faço uma licitação, contrato um sujeito e ele vai oferecer alternativas para eu reduzir a despesa com energia elétrica por parte da administração pública. E ele só vai ser remunerado se ele efetivamente produzir essa redução de despesa de gasto com energia elétrica. Né? Então, ele é um contrato com potencialidades. Então, ele vai apresentar soluções. Vem cá, olha só. Você gasta X. A solução que eu vou te apresentar vai fazer com que você gaste X menos 50 por mês com uma economia anual de tanto. E é com base nessa economia gerada que ele vai ser remunerado. E desde que ele efetivamente promova essa economia. Então, é um bom contrato. Também seguindo a lógica do RDC, já existia isso na lei de PPPs. Remuneração variável. Como é que era na lei 8666 em regra? O sujeito ganhava a licitação e ele era remunerado de forma objetiva, conforme parâmetros lineares do edital. Então, eu fiz a medição, ele é remunerado. Eu fiz a medição da obra, ele é remunerado. Prestou o serviço, é remunerado. A remuneração variável, prevista no artigo 144 da lei, traz um critério premial e é um incentivo à eficiência contratual. Como é que ela funciona? A remuneração do contratado vai variar conforme ele alcance metas objetivas pré-definidas pela administração pública. Então, olha só, você tem um prazo X para entregar a obra. No prazo X, me atende, tá? Agora, se você me entregar no X menos 10, me atende melhor ainda. E se você me entregar no prazo X menos 10, eu te pago mais por isso. Porque, vejam, o sujeito que participa de uma licitação, não sejamos ingênuos. Ele não é
ele não está ali porque ele tem um especial apreço pela coisa pública, porque ele tem um especial apreço pelo interesse público subjacente àquele contrato. Ele quer grana. Legitimamente, ele quer lucro. Uma orientação, porra, um objetivo super legítimo. Lucrar. Agora, se eu disser para ele que se ele for muito melhor do que eu espero, ele vai lucrar mais, eu começo a trabalhar com uma lógica econômica, com uma lógica compatível com o racional de agentes econômicos orientados ao lucro. Então, o artigo 144 prevê isso, o poder fixar remuneração variável de acordo com o desempenho. Isso não pode ficar no campo do subjetivismo, tá? Eu tenho que ter parâmetros objetivos. O administrador público não pode decidir da sua cabeça, né? Eu tenho que aplicar uma lógica de objetividade decisória ao longo de todo o procedimento, de toda a contratação. Para a advocacia, né? E aqui eu estou elegendo alguns pontos que me parecem importantes para a advocacia também. Artigos 151, artigo 151 e seguintes da lei. Meios alternativos de solução de litígios. A lei valoriza a opção de mecanismos alternativos ao Poder Judiciário para a solução de controvérsias advindas de contratos. São eles a mediação, a arbitragem, a conciliação e o que a doutrina chama de dispute boards, né? Uma expressão anglo-saxônica, né? Que são câmaras técnicas destinadas a solucionar conflitos. Então, eu de cara no contrato indico uma câmara técnica, né? Que vai resolver ali controvérsias de caráter técnico que surjam na execução do contrato, evitando, né, a judicialização de determinadas questões, sobretudo de questões técnicas, né, sobre as quais o Poder Judiciário não tem expertise para decidir. Mesma lógica da arbitragem, né? A arbitragem é uma realidade, sobretudo em contratos de concessão. Talvez a arbitragem já é uma realidade em contratos de concessão. Uma advocacia muito próspera no campo da arbitragem em contratos de concessão. E talvez isso seja bastante relevante agora para contratos complexos de obras públicas também. Então, essa é uma visão bastante presente aí na lei, de você poder adotar meios alternativos à judicialização. E acho que essa é uma tendência moderna no campo de contratos administrativos complexos. Tá? O Paulo pergunta, né, esses mecanismos alternativos de solução de controvérsias, né, eles têm mais pertinência. Grande meu amigo Rafael Oliveira, é uma honra tê-lo aqui. Olha, já adquiri o livro do Rafael, vou fazer uma propaganda aqui, né? O livro do Rafael de licitações, né? De análise comparada da lei, já com comentários da nova lei. É fantástico. Eu comprei lá no Wilson, o Wilson já me entregou, então recomendo. E o curso dele, né? Que quem é meu aluno sabe que é o que eu indico, também já está atualizado. Então, temos aí a previsão dessas soluções. Vejam, a pergunta é, eu posso utilizar esses mecanismos na fase licitatória? Eles são mais compatíveis com a fase de execução contratual. Não vejo impedimento de que talvez se cogite de alguma forma de conciliação ou mediação na licitação. Mas o objetivo da lei é solucionar controvérsias contratuais, tá? Matriz de riscos, artigo 103 da lei. Contratar e repartir riscos entre os pactuantes. E hoje, a lógica de equilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos está centrada na matriz de riscos, na repartição de riscos entre os pactuantes. Né? O que são riscos? Riscos são intercorrências futuras que podem incidir sobre um determinado contrato.
a repartição de riscos, em linhas bastante gerais, vai definir de antemão quem vai dar conta desses eventos futuros. Quem será o responsável por suportar as consequências desses eventos futuros. Então vejam que toda a discussão sobre equilíbrio econômico financeiro de contratos administrativos vai passar pela análise da matriz de riscos. Então, quem vai trabalhar com contratos administrativos a partir de agora, né, vai precisar ter uma concepção tanto quanto dinâmica em matéria de equilíbrio econômico-financeiro do contrato, vislumbrando que ele está espelhado, sobretudo, ou estará espelhado nessa matriz de riscos. Um tema que sempre desperta a curiosidade da comunidade jurídica é a da contratação direta, né? Daquela contratação sem licitação, né? A dispensa, inexigibilidade de licitação. Em matéria de inexigibilidade de licitação ocorre quando não há competição viável ou quando eu não tenho critérios objetivos para escolher um determinado prestador de serviço. Então, pensem no fornecedor exclusivo de um bem ou serviço. Então, a inexigibilidade está prevista lá no artigo 74 da lei, sem grandes avanços, sem grandes inovações em relação à Lei 8666. Permanecem as premissas, né? Incluir algum inciso ou outro, mas nada muito diferente do que já se praticava no dia a dia. Na dispensa de licitação, a dispensa de licitação, ao contrário do que ocorre na exigibilidade, a competição é viável. Mas o legislador, de antemão, abre espaço para juízo discricionário do administrador público quanto à realização ou não do procedimento licitatório. O que não tem tanta mudança assim, tá? Mas eu queria destacar duas aqui, de cara. Contratação em razão do valor. Né? Quando o valor do contrato não se justifica vis-à-vis o custo da licitação. Então, determinado bem é barato, sai mais caro licitar do que fazer a contratação direta. Seguindo a lógica da lei das estatais, houve um significativo aumento dos valores para a dispensa de licitação em razão do valor. Hoje, para obras e serviços de engenharia, em até R$100 mil eu posso contratar sem licitação. E para outros bens e serviços, até 50 mil. Aí eles vão falar, pô, aumentou demais. Não, não aumentou demais. Né? Eu trabalho com isso no dia a dia e vejam, licitar custa caro. Licitar custa caro, não é barato licitar. Né? Então, é preciso ter uma análise de custo-benefício aí. Né? Então, em determinados casos, essa análise de custo-benefício vai justificar que eu não arque com o custo, com o tempo da licitação e faça a contratação direta. Isso não quer dizer que é livre escolha. Eu tenho que justificar. E a lei parametriza o processo de escolha do contratado. Né? Mas não é uma licitação. Então, eu tenho que justificar a escolha. Eu tenho que demonstrar a pesquisa de mercado. Né? Mas eu tenho que demonstrar a justificativa de preço daquela contratação. Mas, em alguns casos, é preciso ter em mente, a gente acaba incorporando um pouco disso, mas é preciso romper determinadas preconcepções. Né? Licitação não é um fim em si mesmo. Né? É um instrumento para a realização do interesse público. Ela não é um único instrumento para a realização do interesse público. O interesse público pode ser realizado por outras vias. E a segunda hipótese de contratação direta que eu gostaria de elencar aqui para vocês é a emergencial, né? A contratação emergencial, né? Quando o tempo da licitação não se justifica. Veja, eu falei do custo na licitação por valor, agora é o tempo. Ou seja, percorrer o tempo necessário para a licitação coloca em risco a continuidade de serviços, bens, a integridade de pessoas.
Então, bom, tem uma tragédia como a que ocorreu anos atrás na região serrana. Então, vamos lá, eu tenho que comprar remédio, né? Eu tenho que comprar remédio. Eu vou esperar a licitação? Não. É contrato direto. Tem como, né? Fazer a licitação significa perecimento do interesse público a ser tutelado. O que a lei trouxe de mais relevante? As premissas continuam as mesmas. Ela trouxe de mais relevante o aumento do prazo. Antes o prazo era de 180 dias, hoje é 1 ano. Tá? Até 1 ano contado da emergência. Uma opção discricionária do legislador. A realidade mostra que, em muitos casos, né, os 180 dias não são suficientes. Mas vejam, a emergência, a contratação tem que ser, eu costumo dizer para o administrador público, que, né, para os gestores que eu lido no dia a dia, de falar, olha, a contratação emergencial é o super bonder. Vou colocar o super bonder. Ela tem que ser o estritamente necessário para afastar a situação emergencial. E o tempo tem que ser dimensionado de modo a permitir a realização de uma licitação, caso a necessidade seja uma necessidade permanente. E destacar aqui que a lei traz, no parágrafo 6º do artigo 75, melhor dizendo, 75 lida com a dispensa. O parágrafo 6º do artigo 75 lida com aquela emergência fabricada. Né? O que é emergência fabricada? Bom, eu planejei mal, eu fui negligente, eu fui leniente e acabou o remédio do hospital essencial para UTI. E aí? O que eu faço? Tem que fazer a contratação direta. O objetivo é atender a emergência. Agora, sem prejuízo da responsabilização daquele que deu causa a essa emergência em razão do precário planejamento. Então, a lei prevê lá o caso de responsabilização, sobretudo nos casos de dolo, fraude ou erro grosseiro. Isso está no parágrafo 6º. Professor Rodrigo? Oi. Eu tenho que exercer um papel meio desagradável aqui, mas já temos mais 5 minutos. Vamos lá, vamos que vamos. Vamos que vamos. Ela acabou com as modalidades de convite e tomada de preços. Acabou com essas anacrônicas modalidades. Hoje é a concorrência, pregão, leilão, diálogo competitivo e concurso, que são modalidades definidas em razão do objeto. Quando eu falo em modalidade, eu falo de procedimento. A grande novidade aí, que não vai dar tempo de falar, e talvez seja recomendável fazer uma conversa específica com algum outro professor sobre o diálogo competitivo, tá? Que é a grande modalidade de inspiração aí no direito europeu. Aquelas cláusulas exorbitantes, né? Alteração lateral, extinção lateral do contrato, fiscalização, aplicação de sanções. Continua a mesma coisa, não houve grande alteração. Inclusive, a doutrina defendia alguma relativização desse tema, mas a lei não avançou. Nulidades. Esse é um ponto importante na lei. A lei adota uma premissa menos destrutiva no campo das nulidades. Ao invés de invalidar contratos, o legislador recomenda que se busque a sanatória de vícios, uma correção de rumos. Mais importante do que desfazer o ajuste é corrigir os rumos, sanar vícios, afastar vícios, que é uma premissa já incorporada na LINDB. Para finalizar aqui, regras de transição. Né? Se vocês forem olhar a lei, ela fala o seguinte. Essa lei, artigo 194, vai dizer o seguinte. A lei entra em vigor na data da sua publicação. O artigo 193 vai dizer o seguinte. Olha, revoga-se daqui a 2 anos a Lei 8666, o RDC, o pregão,
por aí vai. Isso é uma vacatio legis? Não. Isso é o que eu e o Flávio Amaral chamamos no artigo que publicamos no Jota de revogação diferida no tempo. Agora, enquanto há essa revogação diferida, esse prazo de convivência entre as leis, na verdade, enquanto eu tenho esse prazo de revogação diferida, o legislador prevê uma convivência de regimes. Então, ele diz lá que, no artigo 191, o que ele vai dizer? Enquanto há essa revogação diferida, eu posso optar entre aplicar a Lei 8666 e a nova lei. Isso é um problema, né? Vejam, imaginem a seguinte situação. Eu tenho uma administração pública com secretarias distintas aplicando leis distintas. Um procedimento. Esse prazo é um prazo de maturação. É um prazo de evolução institucional. Né? E essa aplicação, e essa opção entre aplicar uma lei ou outra, não pode ser casuística, ela não pode ser voluntarista. Ela tem que ser conjugada com a premissa do planejamento e com a premissa da coerência no exercício da função administrativa. O que nós menos precisamos hoje no mercado das compras públicas é de mais instabilidade, de mais insegurança. Eu cito aqui, para finalizar, o que vem dizendo mais uma vez, o Flávio Amaral Garcia, minha referência, meu amigo, meu sócio. Mais importante do que valorizar o que existe no campo das contratações públicas é buscar entender o que não existe ainda no campo das contratações públicas. O que precisamos introduzir no campo das contratações públicas, né? Mais importante do que descobrir por que os atuais players, né, aqueles que reiteradamente celebram contratos com a administração pública, o fazem mal, é por que outros não entram de jeito nenhum no mercado das contratações públicas. É por que em muitos casos a administração pública só atrai aventureiros, só atrai pessoas descompromissadas com a ética. Precisamos abrir o mercado das contratações públicas para mais agentes. E, para isso, precisamos incrementar o quê? A confiança na administração pública. E confiança só se adquire com segurança jurídica e estabilidade. Queria agradecer imensamente a oportunidade. Falei rápido demais, mas deu para dar um panoramazinho geral sobre a nova lei. O que eu vou recomendar aqui para vocês? Tá? A Procuradoria-Geral do Estado está organizando um curso sobre a nova lei de licitações. Toda sexta-feira, de 10 a meio-dia, no YouTube, é aberto. No canal da Procuradoria, nós temos aulas com grandes nomes do direito administrativo, tudo gratuito, está lá no YouTube. As 5 primeiras aulas já estão disponíveis. Nós estamos na 9ª aula. A partir da 10ª, disponibilizaremos as demais. Temos 20 aulas ao total. Então, compareçam ao curso da Procuradoria também. O convite está aqui feito para toda a comunidade de Campos. Rafael, muito obrigado pelo convite. Foi uma honra, foi uma alegria muito grande. Doutor Rodrigo, a alegria, a honra foi toda nossa. Foi uma hora que passou voando e foi uma verdadeira aula, uma exposição muito clara, muito compreensível. Tenho certeza de que todos os colegas que acompanharam gostaram bastante. E já deixo aqui um convite para uma próxima oportunidade, para que a gente volte a conversar aqui virtualmente, quem sabe presencialmente aqui na nossa subseção, né, quando tudo isso passar. Então, professor, eu tive um problema que eu não consigo ver se tem algumas perguntas chegando, não consigo ver. Eu acabei vendo. As perguntas que apareceram, eu fui mais ou menos respondendo ao longo da conversa. Mas quem quiser fazer pergunta, eu estou à disposição. Meu Instagram também está aberto, então quem quiser fazer a pergunta lá via direct, eu estou à disposição. Ótimo, doutor Rodrigo. Então, mais uma vez, eu agradeço a disponibilidade do senhor. Desde o primeiro momento em que o convite foi feito, o senhor aceitou, se colocou totalmente à disposição. E foi uma oportunidade muito proveitosa de compartilhar conhecimento e aprender com o senhor. Agradecemos a presença, a sua disponibilidade, agradecemos aos colegas que compareceram e buscaram a atualização, buscaram se inteirar sobre esse diploma legal, super importante, e que vai despertar muita ainda reflexão da doutrina e da jurisprudência.
Muito obrigado, mestre. Boa noite. Uma boa noite a todos e até uma próxima oportunidade. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.